dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 14, diz o seguinte a palavra do Senhor: Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Glória a Deus pela sua palavra. Meu irmão, minha irmã, que palavra poderosa, que palavra libertadora, palavra de um servo de Deus, palavra de Deus para mim e para você. Depois de nos ensinar que não devemos ficar discutindo, mas acolher o mais fraco, mais novo na fé, depois de deixar bem claro que nós devemos ter cuidado de ser tropeço ou escândalo, somos agora informados de uma grande verdade. Paulo está certo, está persuadido, isso é o Espírito Santo ministrando ao meu e ao seu coração. Está persuadido no Senhor Jesus, Senhor dele, Senhor nosso, que nenhuma coisa é de si mesmo impura, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes nós ficamos falando, isso é pecado, isso pode, isso não pode, e o reino de Deus é maior do que isso, nós somos chamados para a liberdade. Ainda que não sejamos autorizados a ser escândalo e não sejamos tropeço. Essa é a grande verdade. Nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que a considera impura. Nós precisamos respeitar o nosso próximo. Se para alguém ele considera algo impuro, nós devemos respeitar, porque cada um tem o seu relacionamento com Deus, cada um tem a sua maturidade. E a grande verdade, meu irmão, é que há algo chamado aí na teologia como estrutura e direção. Estrutura e direção traz para nós a responsabilidade de sabermos que nada é impuro. As estruturas não têm em si mesmo o poder de serem impuras ou puras. O importante nessa manhã é fazermos uma reflexão de qual a direção que temos dado para aquilo que nós temos administrado. A estrutura não é o problema. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Nada é de si mesmo impuro. Nós precisamos cuidar qual a direção que nós temos dado na estrutura. O que eu faço, o que você faz, o que nós fazemos, é feito para a glória de Deus ou para a vergonha do Evangelho? O que nós fazemos nos aproxima mais do nosso Deus ou tem nos afastado da presença do Senhor? Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo que ele estava certo, estava persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é por si mesmo impura, é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para quem considera impuro, para esse é impura. Que tenhamos mais cuidados em ponderar se essas coisas que muitas vezes nós achamos que não são impuras ou que achamos, nós temos transitado no meio delas, nos aproximando mais de Deus, utilizando-as para a glória de Deus ou para uma vida ensimesmada
que só pensa no seu próprio umbigo e não pensa em glorificar a Deus na sua vida. Que possamos escandalizar menos, saber que Cristo é maior do que qualquer coisa que se levante em nosso meio, mas que somos responsabilizados em que direção nós temos conduzido as estruturas. Temos conduzido-as para a glória do Senhor, temos conduzido-as para que sejamos mais proativos a favor do Evangelho, temos sido mais fortalecidos por aquilo que Deus tem permitido que venha a nossas mãos, ou temos utilizados para enfraquecer a nossa vida, a vida do próximo, e muitas vezes perdemos preciosas experiências, não por causa de A ou B, de situação A ou B, mas por causa da direção que nós temos dado. Que você, sabendo que nada é de si mesmo impuro, possa dar uma boa direção em tudo que vier na sua vida para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Deus amado, obrigado, ó Pai, porque temos aprendido com o Senhor. Pai, quantos conflitos tem, ó Deus, penetrado em vidas preciosas, pessoas que verdadeiramente amam ao Senhor, mas não têm percebido, ó Deus, que o Senhor é maior que qualquer situação, qualquer situação que possa nos envolver. Mas somos responsabilizados, ó Pai, na Tua palavra, de não sermos tropeços, de não sermos escândalos. Não porque determinada coisa veio à nossa mão, mas porque não a usamos na direção correta. Por Cristo Jesus, ó Deus, abençoe essa irmã, esse irmão que está ouvindo essa mensagem, Pai, que possamos com critério, ó Pai, usar tudo que o Senhor colocar em nossas mãos na direção da Tua glória, do nosso crescimento espiritual, da proclamação do Teu Evangelho. Abençoe esse lar, Pai, que nos assiste, Pai, em cada um de seus membros, ó Pai. Que a Tua graça seja sobre nós. Por Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.